apontamentos e depois tínhamos trabalhos para casa e depois havia aulas. Quer dizer, era extremamente disciplinado as aulas com ele, quer dizer, de forma que tudo se passava normalmente, quer dizer, bem, não é? Quer dizer, muito bem. Por essa altura, desejoso talvez de colmatar as deficiências que encontrava no ensino primário, que o filho mais velho iniciava, Rómulo de Carvalho começa a escrever uma história de Portugal que acompanha com desenhos. Interrompe-a, infelizmente, em Dom Sancho I. No final dos anos 40, começa a dedicar-se também à divulgação científica, publicando artigos na Gazeta de Física. A Gazeta de Física foi uma revista criada em 1945-46, portanto, naquele período de renovação de esperança com o fim da Guerra Mundial, por Armando Gibert. Essa revista publicou-se durante vários anos e interrompeu a sua publicação em 1964, salvo erro. Em 1970, reiniciámos a publicação da revista. Rómulo de Carvalho, naturalmente, foi quem encabeçou a comissão de redação e creio que terá sido dos colaboradores que mais assiduamente escreveu para a Gazeta de Física. Ele procurava instilar, através dos seus artigos de divulgação, realmente todos uns aspectos digamos, de metodologia da física e do interesse para as ciências físicas e mais, procurando até mesmo, e isso foi uma outra ação importante dele, colmatar as dificuldades que ele via existir nos seus próprios colegas, professores do ensino secundário, nos seus próprios estagiários, ele como pedagog, estudava as coisas, não guardava esse conhecimento para si. É esse o aspecto, como pedagogo, extremamente importante, que é uma das diversas facetas, que são muitas, da personalidade ímpar neste país de Rómulo de Carvalho. Em 47, publicou o livro A Ciência Hermética, editado na coleção Cosmos, dirigida por um professor de matemática que o governo de Salazar expulsara da universidade no ano anterior, Bento de Jesus Caraça. Uma vez descobri também, enfim, maravilhado, no meio dos livros que eu tinha, enorme quantidade de livros que tinha lá em casa, na Biblioteca Cosmos, um livro da autoria dele. Ele já me tinha dito que tinha conhecido o meu pai, etc., mas vi o livro A Ciência Hermética e disse, caramba, eu li, e que maravilha de livro que foi, e enfim, tinha sido escrito muitos anos antes, não é? Portanto, em 1946, salvo erro. E, portanto, toda essa faceta de divulgador da ciência era realmente uma faceta que estava ligada à sua tarefa de professor. Foi uma época em que surgiu a ideia dos professores, nomeadamente professores qualificados do ensino secundário, que muitos deles tinham um nível de verdadeiros professores universitários, ou superior a alguns professores universitários, de entenderem que a ciência não devia ficar fechada numa torre de marfim. E, portanto, escreviam para explicar aquilo que era a ciência. Em 1954, Rómulo de Carvalho publica na Revista Filosófica um artigo que fará a história. Dalla Bella, que era um professor da Universidade de Pádua, que foi chamado pelo Marquês de Pombal, acho como outros italianos, uma vez em Coimbra, teria utilizado uma enorme pedra magnética que existe lá para fazer investigações sobre as eventuais leis quantitativas do magnetismo. Bom, e apresentou os seus resultados à Academia das Ciências de Lisboa, então recentemente formada. Bom, aquilo acho que ficou por lá esquecido, só muitos anos mais tarde é que se veio desenterrar esses resultados e o que levou, bem intencionadamente, o professor Mário Silva a afirmar que cá estão as injustiças, que realmente se esquece o que é feito neste país, afinal de contas a lei universalmente conhecida como Lei de Coulomb, sobre a lei das atrações magnéticas, já tinha sido descoberta por Dalla Bella em Portugal, a ponto de o professor Mário Silva, que era professor de Física Geral da Universidade de Coimbra, passar a chamar à sua lei, como está escrito no livro dele, Lei de Coulomb Dalla Bella. Ora bem, isso ilustra muito bem esse aspecto aspecto verdadeiramente de investigação científica com que o Dr. Rómulo de Carvalho faz realmente a sua investigação histórica. Ele, justamente com a sua formação, ele foi ver, será que isto é verdade? Será que Dalla Bella descobriu a lei antes de Coulomb? Eu fui repetir os trabalhos que ele fez com as indicações numéricas que tem e tudo, e que não deu absolutamente nada.
nem podia dar. Nem podia dar porque o magnete grande não se prestava para isso. Aquilo só podia ser realizado entre dois objetos magnetizados muito pequenos, que foi como o Coulomb, que foi o descobridor, como o Coulomb fez lá em França. É daquele tipo de investigadores com uma probidade e um cuidado realmente em tudo aquilo que faz, em que não faz uma afirmação sem a documentar com muito cuidado, não é verdade? No qual nós podemos ter confiança. Em 59, assina com Riley da Mota, o antigo diretor-geral do ensino, aposentado compulsivamente, um livro destinado ao terceiro ciclo liceal, Noções Elementares de Química. Depois de já se ter deixado o cargo, o homem, coitado, não tinha nada que fazer e lembrou-se de vir ter comigo, porque, enfim, eu era assim mais notado dentro dos professores, porque ele gostava de escrever um livro para o ensino. E então veio ter comigo para eu o ajudar nisso, porque ele receava não estar bem a par das coisas, não é? Porque já não ensinava há muitos anos. E eu, está bem, colaborei com ele e fizemos os dois o livro. Casado pela segunda vez, pai de 2 filhos, professor, Rómulo de Carvalho, a par com as aulas e as obras de divulgação, encontra ainda tempo para outro ofício, mais secreto esse, o de poeta. Eu só escrevi o primeiro livro de poemas aos 50 anos. Bem, eu escrevi toda a vida, entretanto, mas não sei, talvez excesso de modéstia, não sei. Falta de compreensão de mim próprio, não sei. Sei que nunca me atribuí a importância suficiente para me poder lançar em público. De modo que foram-se passando os anos, vieram os 20, os 30, os 40, e às portas dos 50 surgiu aquele concurso que foi feito no Porto, pelo Ateneu Comercial do Porto. Fiquei em 3º lugar. E, portanto, fui escolhido para a antologia que foi publicada. O que é que o Antônio Gideão traz para a poesia portuguesa de novo? Primeiro, ele traz, digamos, um certo tipo de perspectiva das coisas que é visceralmente pluridisciplinar. E isso é muito giro pelo seguinte, porque na poesia dele se vê que o Gideão não tem aquela postura de quem considera a poesia como superior às outras coisas e nem a ciência como superior às outras coisas. Há um profundo diálogo de igualdade entre a ciência e a poesia. Há dois aspectos que me parecem muito interessantes na poesia de António Gideão. O primeiro aspecto que me parece interessante é essa, se quiseres, essa passagem das referências do universo científico, digamos, para dentro do discurso poético. É, se tu quiseres, a sublimação da matéria, através da poesia, é fazer figurar os minerais, os nomes das coisas, etc., os fazer figurar como material poético, como material produtor, material significante do ponto de vista poético. Eu acho que isso que é muito interessante. A outra coisa que é muito interessante são as investidas do poeta António Gideão pela vida cotidiana. Quando os poemas estão para ser publicados, Rómulo de Carvalho decide assiná-los com um pseudónimo, António Gideão. Eu estava em Coimbra nessa altura. Aqui em Coimbra, meio pequeno, eu sou professor, todos me conhecem agora. Olha, bem, achei que era melhor arranjar um pseudónimo. Quem fez essa seleção antológica foi João Gaspar Simões. Nessa altura, então eu escrevi-lhe e disse-lhe que, visto que eu estava selecionado, não é, que gostaria que o meu nome civil fosse substituído por um pseudónimo. E então mandei-lhe aquele, o António Gideão, para ele substituir. E ele escreveu-me dizendo, sim senhor, acho muito bem, sim senhor, os poemas passam a ser de António Gideão. Eu, está bem. E eu já passei a olhar para os poemas já assim uma certa distância. Já não era eu então que escrevia, não é? Rómulo de Carvalho oculta-se sob o pseudónimo de António Gideão, mesmo de sua mulher. O Movimento Perpétuo mandei a várias pessoas, uma delas